O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve umas bodas em Caná da Galileia, e estava presente a mãe de Jesus. Também fora convidado para a festa de casamento Jesus com seus discípulos. Tendo acabado o vinho, disse a mãe a Jesus: "Eles não têm vinho." Respondeu-lhe Jesus: "Mulher, que há entre mim e ti? Ainda não chegou a minha hora." Disse a mãe aos servos: "Fazei tudo o que ele vos disser." Havia ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus. Em cada uma cabiam 2 ou 3 medidas. Disse-lhes Jesus: "Enchei de água as talhas." Eles encheram-nas até a borda. Disse-lhe Jesus: "Tirai agora e levai ao mestre-sala." Eles levaram. E logo que o mestre-sala provou da água transformada em vinho, não sabia de onde vinha, embora soubessem os servos que tinham tirado a água. Chamou o noivo e lhe disse: "Todos servem primeiro o bom vinho, e quando já estão embriagados, servem o de qualidade inferior. Tu guardastes até agora o melhor vinho." Este foi o primeiro sinal que fez Jesus em Caná da Galileia, manifestando a sua glória, e os discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Glória a ti, Senhor, toda graça e louvor. Dedicamos este dia à memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Divina Providência. Um dos títulos tão belos dado à Virgem Mãe. E a devoção a Nossa Senhora com o título de Mãe da Divina Providência nasceu junto à nossa congregação religiosa, isso é, dos Padres Barnabitas. No 1758, o Papa Bento XIV concedeu aos religiosos barnabitas a faculdade de uma missa especial em honra a Nossa Senhora, Mãe da Divina Providência. Dali, então, começou a devoção a Nossa Senhora com o título de Mãe da Providência. Inicialmente, era restrito à nossa família religiosa, à nossa congregação. Mas pouco a pouco foi se abrindo para a igreja, porque o dom de Deus não permanece como propriedade particular de ninguém, é dom para a sua igreja. E assim foi então
conhecido, se tornando conhecida, e tantas outras famílias religiosas a acolheram como a própria padroeira. Também, ao menos 2 nações a escolheram como a padroeira. E a devoção à Madre da Divina Providência, então, assumiu a sua forma como temos hoje, popularíssima, com novenas, com rosário, o terço da Providência e tantas outras formas de orações. O autor da belíssima tela que deu origem a este nome de Mãe da Divina Providência, quando contactado por nossos padres para realizar a pintura de um quadro de Nossa Senhora, os padres deram todas as características, todo o material com o qual ele deveria preparar este quadro. Na realidade, ele depois pegou tudo e foi para o seu ateliê trabalhar. Depois de muito tempo, ele apresentou-se diante da comunidade religiosa dos Barnabitas, em Roma, e apresentou o quadro. Era envergonhado, porque não tinha conseguido traduzir em traços singelos aquilo que os padres lhe tinham pedido. Scipione da Gaeta, que foi o autor deste quadro, da devoção à Mãe da Divina Providência, entregou o quadro e não quis nada pelo seu trabalho, porque disse: não fui capaz de corresponder ao quanto esperado e ao quanto pedido. E assim, no silêncio, ele se retirou. Porém, o não corresponder ao pedido foi justamente ali a providência de Deus, para que algo novo começasse. O quadro por ele pintado encontra-se na igreja de São Carlos, em Roma, São Carlo ai Catinari, própria uma igreja dirigida por nós. E os papas, ao longo dos séculos, têm se apresentado para a veneração deste quadro. Dos últimos, somente Papa Bento XVI, que não teve o tempo, a ocasião de se apresentar. Beato João Paulo II foi 2 vezes em peregrinação. Uma vez foi em peregrinação mesmo em caráter particular, para venerar a Nossa Senhora Mãe da Divina Providência. E uma segunda vez, quando realizou a visita pastoral na paróquia de São Carlos. Lá ele fez questão de se colocar diante do belíssimo quadro da Providência e render assim a sua veneração. Que nos propõe esta figura de mãe com o nome de Providência? Eis aí então o profeta Isaías que nos dá as indicações desta figura de mulher, fazendo um convite para todos aqueles que a amam de se alegrar. E quais são os filhos que não se alegram diante da mãe? Mas não só, de alegrar-se também, porque o tempo do luto tinha chegado ao fim. O tempo da dor, o tempo do sofrimento, o tempo da espera. Eis, portanto, aquela que trouxe o Salvador, aquela que providenciou o Salvador para nós, ou aquela por quem Deus confiou a sua providente salvação para toda a humanidade.
mas é também aquela mãe providente que olha o cotidiano dos seus filhos, daqueles que sofrem as dores da doença, daqueles que sofrem as privações do necessário do dia a dia, aqueles que têm a necessidade do leite e do pão, e apresenta como a grande mãe, aquela mãe que sacia os filhos, ou na qual os filhos vão se saciando, cresce, lactando-se justamente nos seios desta mãe. É esta figura de mãe que nos vem apresentada, mas é também a figura da qual nos apresenta hoje o Evangelho de São João, que nós proclamamos, as núpcias de Caná da Galileia, na qual esta mãe que está ali é presente na festa de casamento do filho, olha, vê, contempla e sabe os detalhes, vê as necessidades e vem em público para dizer ao filho: eles não têm vinho. Não foi ela a providenciar, mas ela sugeriu o caminho para que aquele filho, providência de Deus para a humanidade, providenciasse a continuidade de uma festa, a continuidade de uma vida, de um empenho, de um compromisso. Assim, nós contemplamos nesta figura de mãe, mãe da divina providência, sim. E nós nos dirigimos a ela no nosso cotidiano, apresentando justamente a nossa vida de filhos. É mais que nunca, hoje, nós como filho, recorremos a Maria, pedindo justamente uma sua intervenção providente, pedindo a sua intercessão para que a providência de Deus aconteça na nossa vida. Seja nas dimensões espirituais, uma mudança de vida pessoal, uma renovação, uma transformação, uma libertação interior, mas seja também nas necessidades do cotidiano, a liberação de uma doença, de um sofrimento, a providência de Deus que ajuda alguém da família a libertar-se do vício, das drogas, do álcool, a providência de Deus para que alguém da família saia do caminho ou do mundo do crime organizado. É uma contínua prece. E nós continuamente vamos a este encontro de Maria, porque sabemos que ela, como mãe providente, embora não sendo ela a fazer tudo, mas ela tudo indicando para o caminho, para a vida do seu filho, nos dá assim a ocasião de participarmos ou de termos justamente pontuais na nossa vida a intervenção de Deus. E não nos resta outra coisa que agradecer a providência. Deus que nos deu uma mãe providente, mas uma mãe providente que nos conduz à providência divina. É simplesmente colocarmos-nos como os filhos diante dela, é suplicarmos a sua presença materna, a sua intercessão, abrir-nos no espírito da fé, da acolhida, do quanto nos recomendou Jesus, que mesmo que pequenina seja a nossa fé, mas tendo qualidade, sendo verdadeira, sendo sincera, seremos capazes de obter tudo aquilo que pedimos. Pedis e recebereis, batei e vos será aberto, procurai e achareis. São os caminhos a nós, e não devemos ter medo, porque sabemos que aquele que nos disse estas palavras é verdadeiro, ele não falha.
O que precisamos é justamente saber o que pedimos e como pedimos. Nos diz o apóstolo Paulo que muitas vezes nós não sabemos pedir ou pedimos aquilo que nos convém. Melhor, que não nos convém. E precisamos justamente, com o Espírito inefável, elevar a nossa prece verdadeira, sincera, franca ao Senhor, para que assim, vindo ao nosso encontro, não só realize as nossas expectativas, mas manifeste a nós os sinais da sua graça, os sinais do seu amor. Deus não nos deixa a sós. Saibamos, portanto, irmãos, acolher o quanto Deus nos deu na figura de Maria e procuremos, como filhos, realmente caminhar unidos a Ele, unidos na nossa oração, unidos na nossa fé e ao mesmo tempo confiantes de que Ele é um Pai que caminha e vive conosco no nosso cotidiano. Ele que mergulha na nossa condição humana, se faz um de nós, para que justamente tenhamos as forças necessárias para viver o nosso cotidiano e sermos vencedores com Ele. Assim seja.